Este podcast é um oferecimento de Construtora Vimarra 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios 43 33 38 20 55, Londrina. BMEX Seguros e Planos de Saúde. WhatsApp 11 96931 1760. Atendemos em todo o Brasil. Olá, bom dia, nova semana chegando e que nossas esperanças também se renovem pela graça de Deus. Hoje é segunda-feira, 22 de abril de 2024. Quero mandar um super abraço para o ouvinte aniversariante do dia, o João Feliciano, de Montes Claros, Minas Gerais. Deus abençoe muito a sua vida, viu? E muita luz para os seus dias. Muita gente tem me mandado os pedidos de parabéns, mas é preciso enviar do jeito certo. Então é o seguinte, mandar sempre no mínimo com um mês de antecedência, com o nome, data de aniversário e cidade de onde nos escuta. E mandar pelo Instagram, padre.heriberto, ok? Além da gente falar do podcast, também ofereço a missa e uma bênção especial para você. Combinado? Em Jesus temos o modelo do verdadeiro pastor. Nele se cumpre a expectativa do bom pastor prometido por Deus, o grande pastor, maior, como diz Hebreus capítulo 13, maior que Moisés. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído, enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas, que libertastes da escravidão do pecado, e concedei-lhes a felicidade eterna. Amém. João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é a continuação do capítulo anterior. O discurso da porta e do bom pastor explica e interpreta o significado do dramático epílogo da profissão de fé do cego curado. Quem é expulso da sua comunidade política ou religiosa por causa do seu testemunho no Senhor Jesus, passa a fazer parte do rebanho de Cristo, e nele encontra vida abundante e salvação perfeita.
Os líderes do povo judeu, com o seu comportamento, manifestaram-se como ladrões e salteadores, não como pastores de Israel. O cego curado, excomungado pelos chefes dos judeus, não viverá como ovelha sem rebanho e sem pastor. Já conheceu o bom pastor, e com a sua profissão de fé, já conheceu o bom pastor, e com a sua profissão de fé, já entrou no rebanho do Senhor pela porta que é Jesus. A expressão em verdade vos digo, pré-anuncia revelações muito importantes e profundas. A imagem da porta significa que para sermos verdadeiros pastores do rebanho de Cristo, devemos passar pela porta, que é Cristo. Na verdade, ele é o lugar da presença de Deus, é o caminho de acesso ao Pai e ao novo templo definitivo. Quem ignora Cristo e rejeita sua pessoa é ladrão e bandido, ou seja, não pode conduzir as ovelhas aos passos da vida eterna, mas causa a ruína e a morte. Em termos concretos, os chefes dos judeus e os fariseus, que não querem aceitar a mediação salvífica de Jesus, são ladrões e assaltantes. Da mesma forma, os rebeldes, os zelotes e os guerrilheiros, como Barrabás, que provocaram revoltas populares, não tendo entrado na comunidade de Israel pela porta estabelecida por Deus, são apenas causa de ruína e morte. O verdadeiro pastor do rebanho de Deus entra pela porta que é Jesus e entra em relacionamento com as ovelhas através de Jesus. Com a frase "Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora", Jesus nos faz compreender a sua ação de conduzir as suas ovelhas para fora do recinto da sinagoga. O cego curado, expulso da comunidade judaica, foi efetivamente conduzido para fora da sinagoga pelo bom pastor e introduzido no rebanho de Cristo, que é a igreja. Assim como Deus conduziu Israel para fora do Egito, Jesus conduz o seu rebanho para tirá-los da vida do pecado. Com esta ação, a igreja se separa radicalmente da sinagoga. Dada a incompreensão das suas palavras enigmáticas, Jesus retoma as imagens anteriores e as esclarece. Ele é a porta das ovelhas. Os ladrões e bandidos são os falsos pastores de Israel. Jesus é o mediador para ter acesso ao rebanho de Deus. É o caminho para chegar ao Pai. João capítulo 14. É o caminho obrigatório para entrar em comunhão com as suas ovelhas. A porta, na linguagem bíblica, significa também a cidade, ou templo. Salmo 87, Salmo 112. Jesus, portanto, afirma ser o lugar onde se encontra a salvação. Ele foi enviado pelo Pai ao mundo para que a humanidade pecadora fosse salva por meio dele. Portanto, as ovelhas que querem ter a vida eterna em plenitude não podem prescindir da sua ação mediadora. Devem entrar na vida eterna pela porta que é Cristo. Esta meditação salvífica não é algo opressivo, mas um meio para se alegrar de uma liberdade perfeita e de experimentar a plenitude da vida. O Filho de Deus não veio ao mundo para matar e arruinar a humanidade, como fazem os falsos pastores, mas para dar a sua vida e salvar a todos. Hoje a igreja celebra Santa Senhorinha, modelo de oração, contemplação e trabalho. Diz aí nos comentários se você já ouviu falar dessa santa. Ela foi uma abadesa beneditina portuguesa, canonizada santa pela Igreja Católica em 1130. Seu nome original era Domitila Ufes. Senhorinha de Basto, era filha de Condessa Dona Teresa Soares e do Conde Dom Ufo Ufes. Senhorinha fazia parte de uma família de nobres. Logo após a morte prematura da sua mãe, seu pai passou a chamá-la de Senhorinha, que significa pequena senhora. Aos 15 anos de idade, se recusou a casar com o nobre pretendente, ingressando pouco tempo depois na vida monástica, sob a guarda de uma tia materna, Dona Godinha, que também era abadesa no mosteiro de São João de Vieira de Minho, de ordem de São Bento. Quando professou seu noviciado, fez os votos e adotou o nome de Irmã Senhorinha.
Anos mais tarde, quando estava com seus 36 anos, após a morte da sua tia, que também se tornou santa, Santa Senhorinha tornou-se abadesa do mosteiro de São João de Vieira de Minho, transferindo-se pouco depois com as suas religiosas para um mosteiro em São Jorge de Basto, no município de Cabeceiras de Basto, passando a localidade a figurar no nome de Santa Portuguesa. Muitos se identificavam pela espiritualidade de São Bento, porque a sua vida foi marcada pela dedicação à oração, ao trabalho e a sempre estar disposta a ouvir aqueles que se aproximavam dela. Santa Senhorinha faleceu no dia 22 de abril do ano de 1982, aos 58 anos. Foi sepultada na igreja do mosteiro, próximo aos túmulos dos santos Santa Godinha e São Gervásio, respectivamente tia e irmão. O padroeiro, da cidade de Basto, Portugal, seria São Jorge, mas com os vários milagres que aconteceram devido à devoção à santa, como quando o bispo da cidade quis fazer o levantamento do seu túmulo e o povo ali reunido pôde presenciar um grande milagre, um cego começou a enxergar, e entre os outros milagres estão o transformar a água em vinho, acalmar tempestades, multiplicar farinha, enfim. A fonte de Senhorinha, que fica na igreja dela, é muito conhecida como fonte de milagres. Até hoje existe uma grande devoção a Santa Senhorinha, como pelo fato de, naquela região ainda hoje, muitos aderirem ao nome de Santa Senhorinha. A igreja é uma das mais antigas da Arquidiocese de Braga, e essa devoção milenar sempre é celebrada com uma grande festa, mostrando também muito da fé que o povo tem na intercessão da Senhorinha de Basto. Oremos. Santa Senhorinha, tu que se fizestes pequena e fiel às obrigações próprias da ordem religiosa, faz-me ser fiel, pequeno e obediente aos ensinamentos de Jesus para a vida que ele me vocaciona. Que meu coração nunca deixe de crer nos pequenos milagres que acontecem na vida cotidiana. Faz-me ter um coração orante e mãos trabalhadoras. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e amanhã a gente se encontra por aqui. Até lá.